Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Previdência Facilitada. Meu nome é Audrey Santa Rosa Posa, advogada especialista em direito previdenciário de regime geral e de regimes próprios e também em direito tributário. Hoje nós vamos conversar sobre aposentadoria por idade, todas as espécies de aposentadoria por idade, como era antes da emenda constitucional número 103 de 2019 e como ficou depois da emenda, da reforma previdenciária. Além disso, nós vamos ver a questão do descarte de contribuições para ficar com uma aposentadoria com renda melhor. Por isso eu te convido para ficar até o final para você pegar as melhores dicas do vídeo. E quem gostar, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma dessas dicas valiosíssimas que nós estamos disponibilizando aqui. Vamos ler o artigo da Lei 8.213 que prevê, e era exatamente assim que era antes da reforma. Então, dizia assim: a aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida, completar 65 anos de idade se homem e 60 se mulher. Essa era a regra geral da aposentadoria por idade. E esses limites aí de 60 e 65, mulher e homem, ainda seriam reduzidos para 60 e 55, no caso homem e mulher, no caso de trabalhadores rurais, certo? Nós temos também um outro vídeo aqui no canal, aqui ou aqui, vai aparecer uma tagzinha para vocês clicarem, exclusivamente sobre o segurado rural, como comprovar esse período e tudo mais. E também se explica a questão da carência num outro vídeo aqui do canal, onde a gente estava disponibilizando dicas aí para aposentadoria. A dica número 1 era sobre o CNIS, E a dica número 2 aí sobre exatamente a carência, certo? Então, isso era o cenário antes emenda constitucional 103, antes reforma da Previdência. Agora nós temos o quê? Nós temos já essa previsão no decreto, como eu falei, que é o regulamento da Previdência, e a aposentadoria por idade, ela foi subdividida, digamos assim. Então, nós temos uma aposentadoria programável, que é uma regra geral, certo? Se chama aposentadoria programável. Pode ser tanto a antiga por tempo ou a antiga por idade, conforme os requisitos que nós vamos ver mais adiante. Só vou agora elencar os tipos. Aí nós temos atualmente uma regra de transição da aposentadoria por idade, certo? Da antiga aposentadoria por idade. Então, para quem estava chegando pertinho da data, mas ainda não tinha completado todos os requisitos, até novembro de 2019, quando entrou em vigor a reforma da Previdência, então se criou essa regra de transição, para a pessoa não pegar nem toda a regra nova e nem toda a antiga. E aí, além dessa regra transitória da aposentadoria por idade, nós temos a aposentadoria por idade do trabalhador rural, que foi assim mantida com essa denominação, e a aposentadoria por idade da pessoa portadora de deficiência. Então, nós vamos ver agora cada uma dessas espécies de aposentadoria por idade. Então, nós temos assim, nessa questão da aposentadoria programada, ou programável, como se diz, o artigo 51 do decreto diz o seguinte: a aposentadoria programada, uma vez cumprido o período de carência exigido, normalmente o quê? 15 anos, ou seja, 180 contribuições, será devida ao segurado que cumprir cumulativamente os seguintes requisitos: 62 anos de idade se mulher e 65 anos de idade se homem, 15 anos de tempo de contribuição se mulher e 20 anos de tempo de contribuição se homem, Mas tem aí uma regra de transição no meio do caminho. Como é que é a regra de transição, então? Para a mulher que não vai precisar esperar até os 62. Vamos ver o que diz a regra de transição, que está no artigo 188H do decreto, tá? 3.048. A aposentadoria por idade será devida a qualquer tempo ao segurado filiado ao regime geral de previdência social até 13 de novembro de 2019. Então, a regra de transição é para quem já era filiado ao INSS antes de 13 de novembro de 2019. Então, ele vai precisar fazer o quê? Cumprir cumulativamente 60 anos de idade se mulher e 65 se homem, 15 anos para ambos, ok? E carência de 180 contribuições para ambos.
Entretanto, tem um parágrafozinho ali que vai dizer o quê? Que a partir de 1º de janeiro de 2020, serão acrescidos 6 meses a cada ano a idade considerada mínima para a aposentadoria por idade para as mulheres até atingir os 62 anos de idade. Então, isso foi em novembro de 2019, quando a lei mudou. Então, ali, né, a mulher precisava de 60 anos de idade e 15 de contribuição. Então, veio essa regra de transição e disse, não, mas para as mulheres que já estão aqui no sistema, nós vamos acrescentar, então, 6 meses, né, a cada ano, a partir de janeiro de 2020. Então, em janeiro de 2020, a partir dali, precisava o quê? 60 anos e meio, 60 anos e 6 meses. Em janeiro de 2021, mais 6 meses, vai dar quanto? 61 anos. Em janeiro de 2022, 61 anos e 6 meses. Em janeiro de 2023, 62. Então, agora nós já estamos perto de, digamos assim, chegar à regra de transição próxima à regra geral que está valendo, que é 62 anos. Mas pode ser, então, quem foi completando e de repente ainda não encaminhou, vai usar esses parâmetros. Completou a idade quando? Em 2021, em 2020, e aí vai vendo qual é essa idade aí necessária conforme essa regra de transição, certo? Tem a diferença do homem que o 65, que é exigido e que era e ainda é exigido, mas na regra geral ele precisaria 20, né, atual, da nova lei, depois da reforma, mas com essa regra de transição, ele vai conseguir ainda com 15. Basta que ele tenha os 65, seja filiado até novembro de 2019 e vá ter ali os 15 de contribuição e os 65 de idade, ok? Então, a regra de transição, nesse ponto, é para o homem e para a mulher. O valor da aposentadoria de que trata este artigo vai ser como? Nessa regra de transição, tá? Como é que vai ser calculado? 60% do salário de benefício definido na forma do artigo 32, com um acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição, que exceder o tempo de 20 anos para o homem e de 15 para a mulher. Ok, mas, doutora, não falou que era 15 na regra de transição? Sim, 15 é o requisito para ter direito ao benefício, porém o cálculo vai ser feito dessa forma. Se faz a nova média, como é que é a nova média da reforma? É 100% de todas as contribuições de julho de 94 até o início do benefício, até a data anterior ao início do benefício. Ok, então essa é a regra atual. Então, a partir disso, vai ser calculado o salário de benefício. Desse salário, vai ser aplicado o percentual mínimo 60%. Esse 60% vai ser acrescido de 2 pontos. Como 2 pontos? 2 pontos se tiver a cada ano que tiver a mais do que 15 para a mulher ou a mais do que 20 para o homem. Então, é só uma questão de cálculo. Então, um homem que tenha os 15 anos de contribuição e os 65 de idade, ele vai poder se aposentar? Vai. Só que, o que vai acontecer? A renda dele vai ser equivalente a 60% daquela média, né, que nós falamos. Então, se ele tivesse, por exemplo, como tivemos uma pergunta até nos comentários de um vídeo anterior, no caso de um homem que tinha 21 anos de contribuição, ele ia ficar com 21 anos de tempo de contribuição e 65 de idade, isso ia gerar como o valor do benefício? Qual seria o valor? 60% mais 2%, porque ele só tinha um ano acima de 20, então vai dar o quê? 62%, ok? Então, vejam que na regra de transição, o requisito de tempo, ele vai interferir no valor, certo? Quanto mais tempo tenha além dos 15 para a mulher e dos 20 para o homem, maior vai ser o valor do benefício, ok? Então, esse é o valor do benefício na regra de transição.
E se a gente for falar no valor do benefício na regra geral, que é aquela que fala dos 62, dos 65, dos 15 e dos 20, que é a regra atual vigente, fora essa regra de transição, a gente vai estar falando exatamente dessa mesma forma de cálculo, que é o quê? 60%, tá? Com um acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano que exceder o tempo de 20 para os homens ou 15 para as mulheres. Então, a regra geral, ela em termos de cálculo, é exatamente igual à regra de transição na aposentadoria por idade, ok? Então, quanto à aposentadoria por idade do trabalhador rural, nós temos que colocar o que tínhamos antes e o que temos agora. Nessa aposentadoria por idade, nós não tivemos grandes alterações, porque continuou o mesmo redutor, tá? Que então a mulher é 55 anos de idade e o homem é 60 anos de idade, desde que comprovados os 15 anos de efetivo exercício de atividade rural. Então, em todas aquelas situações de ser segurado especial, como foi falado no outro vídeo aqui do canal, exclusivo sobre segurado especial, vocês podem conferir todas as espécies de segurado especial e como comprovar quais documentos, como se faz para comprovar esses efetivos 15 anos que substitui a carência, né? Que carência seria exatamente os 15 anos de atividade rural, né? De atividade como agricultor, como pescador, como arrendatário, como garimpeiro, enfim. Todas essas situações que já referimos no vídeo anterior aqui no canal. Então, a aposentadoria por idade rural, ela não teve grandes modificações com a reforma da Previdência, porque permaneceram os mesmos requisitos, né? Essa que é exclusivamente por idade rural, tá? O que vale aqui chamar a atenção é a questão até de cálculo, né? Então, nós temos o segurado especial, que não contribui facultativamente, ele é só segurado especial, ele é atividade rural, e ele se aposenta, que é a grande maioria, com um salário mínimo, certo? Por quê? Porque o trabalhador rural, ele já tem descontado uma espécie de contribuição na venda da produção, tá? Então, ali é a contribuição do segurado especial. Então, ele não precisa contribuir, mas se ele quiser se aposentar com mais de um salário mínimo, por exemplo, aí ele pode contribuir facultativamente. Nesse caso de quem contribui facultativamente, aí sim nós temos uma forma de cálculo diferenciada. E essa forma de cálculo, ela é igual para esse segurado especial que contribui facultativamente e também para os empregados rurais, para o contribuinte individual rural, para o trabalhador avulso rural, para o garimpeiro, né? Então, essa forma de cálculo do agricultor que contribui facultativamente, quer dizer, porque quer, não é obrigado, é facultado, né? Então, o cálculo é feito como? 70% daquela mesma média, tá? Se faz a média desde julho de 94, então aqui temos uma diferença, que é como se faz a média, né? A média vai ser a já estipulada pela reforma, então 100% dos salários desde julho de 94 até, né, a data anterior ao início do benefício. Então, isso sim mudou. E aí, esses 70% ainda vão ser acrescidos de 1 ponto percentual, 1% para cada ano de contribuição. Então, exemplo, um agricultor que tem 65 anos de idade e tem apenas 15 de contribuição, mas ele contribuiu facultativamente, ele pagou para ganhar um pouco mais. Então, o que vai acontecer? Qual é o percentual dele? Se vai fazer essa média da reforma e vai ser calculado. Como ele tem 15, 1% por ano, são 15%, mais os 70%, 85%. Então, nesse ponto, vai ter uma incidência de uma regra nova, porém, esse percentual ele ainda é favorável, porque para o resto das aposentadorias a forma de cálculo ficou diferente, né? Então, nesse ponto, é até bom ainda a questão do percentual para esse tipo de segurado, né? E, além disso,
tem a questão de esse segurado que contribui facultativamente, se por acaso ele parou de contribuir, né, em algum período, esse período que ele não contribuiu não vai ser contado no cálculo, porque ele escolheu ser facultativo, então não vai entrar, né, não vai ser considerado como carência esse tempo não contribuído, né, isso também a gente tem a previsão no decreto, né, no regulamento aí da Previdência. Então, no tocante à aposentadoria por idade do trabalhador rural, os principais pontos que nós temos são esses. Agora, tem uma outra questão muito interessante que vale nós conversarmos em outros vídeos ainda, mas aqui nós vamos passar rapidamente por ela, porque ela está incluída no regulamento justamente nesse mesmo subtítulo que fala da aposentadoria por idade do trabalhador rural. E ela é o que comumente, no âmbito jurídico, nós chamamos de aposentadoria por idade híbrida. Nós falamos comumente porque isso não está com essa denominação no regulamento. Porém, para diferenciar da aposentadoria por idade do trabalhador rural comum, que foi essa que nós acabamos de falar. Então, a gente vai falar e chamar ela de aposentadoria por idade híbrida. Por que híbrida? Porque ela considera um pouco da atividade rural com um pouco de atividade urbana e de outras classes, né, de segurado, para juntar isso como carência. Então, como é que funciona? É o seguinte, esses trabalhadores que não atendam a todos os requisitos da aposentadoria por idade do trabalhador rural, que são os 15 anos de efetivo e comprovado exercício de atividade rural, eles vão poder se aposentar se eles juntarem o tempo de atividade rural com o tempo, vamos imaginar, de atividade urbana. Mas o porém é que ele vai ter que fazer isso aguardando a idade da aposentadoria urbana. Ou seja, ele deixa de ter o redutor do trabalhador rural exclusivo, digamos assim, que é os 60 anos e os 55 a mulher. Na híbrida, o homem, né, vai ter que ter os 65 anos e a mulher vai ter que ter os 60 anos de idade. Aqui nós temos algo também para referir. Ele vai poder juntar. Então, ele vai ter 65 anos de idade, se homem, e 60 anos, se mulher. Quanto ao tempo de contribuição, é algo ainda que vai ter, com certeza, muita discussão judicial. Por quê? Porque a lei, o decreto, melhor, o regulamento, ele diz o quê? Que, se formos interpretar, ele está dizendo que o homem vai precisar de 20 anos e não mais 15, como se fosse a regra permanente da reforma. E a mulher permaneceria com os 15, tendo que comprovar 15 anos de atividade rural, só que ela vai ter que esperar 60 de idade. O homem, segundo a interpretação literal do decreto, ele teria que comprovar 20 e 65. Então, aqui tem uma diferença já trazida pela reforma. Antes, o homem mesmo na híbrida comprovava 15 também e 65 de idade. Agora, ele tem que comprovar 20 se formos interpretar literalmente o regulamento. Porém, aqui, como jurista, obviamente não concordo com essa interpretação, porque entendo que a regra de transição também deveria se aplicar a esse segurado rural que vai estar utilizando a aposentadoria por idade híbrida. Não teria nenhum fundamento, seria inclusive algo contra o princípio constitucional da isonomia, que se tratasse diferente e não se desse a esse segurado o mesmo direito de ter uma regra de transição, como tem para os outros segurados. Então, aqui é uma opinião apenas. Então, deixando claro que o regulamento diz isso, porém, eu acredito que isso vai ser objeto de muita discussão judicial ainda sobre isso. Então, o panorama que se tem é esse aí. E aí, nós vamos ter a questão do cálculo da híbrida também, que vai ser o quê? É aquela mesma regra que nós falamos no início
da programável, 60%. Vejam como é diferente da aposentadoria por idade do trabalhador rural, exclusivo rural. A híbrida, embora ele junte um pouco da agricultura, mas como ele tem períodos de urbano, ele vai usar a regra praticamente do urbano. Então, ele vai ter que ter os 60%, mais 2% ele vai ter a mais do que 15 para a mulher e a mais do que 20. Então, todos os anos que tiver comprovados mais do que 20 anos para o homem, vai acrescentar 2% aos 60% do cálculo para se apurar a renda mensal inicial do benefício, certo? E outra coisa bem interessante, que o parágrafo 2º do artigo 57 do decreto esse diz expressamente que o disposto nesse artigo vai se aplicar, que é o da aposentadoria por idade híbrida, entre aspas, ainda que na oportunidade do requerimento o segurado não se encontre como trabalhador rural. Então, mesmo que na data de entrada do requerimento ele não seja mais rural, ele pode sim pedir essa aposentadoria. Aqui nós vamos citar um exemplo. Vamos dizer que o segurado tinha 5 anos, tá, de carteira assinada quando ele quer se aposentar. Tá? Ele tem 65 anos de idade, um homem. Ele tinha 5 anos. Aí, ele tem de atividade rural 15, 20 anos ou mais até, mas vamos imaginar que ele consiga comprovar com documento de 15 anos. Vamos dizer que ele consiga comprovar 15 anos de efetivo exercício de atividade rural e ele tem 5 anos na carteira. Tá? Nem vou entrar no mérito da discussão judicial. Vamos imaginar um caso exatamente que se enquadra aqui no regulamento. Ele pode estar pensando, esse trabalhador, que não vale, né? Porque ele tem só 5 anos na carteira, ele está na atividade urbana, ele pode imaginar que, bom, né, ele seria um segurado urbano, ele ia ter que trabalhar mais 10 anos para se aposentar na área urbana, regra da transição. E aí, segundo essa aposentadoria híbrida, não, ele tem 5 anos de carteira, ele não está mais no rural, mas ele pode comprovar com documentos aqueles 15 anos de atividade rural. E 15 anos mais esses 5 de carteira vai dar os 20 exatamente exigidos pelo regulamento. E ele já tem a idade de 65, então ele pode se aposentar nessa modalidade, certo? Então, aqui, dicas aí da aposentadoria híbrida que rende ainda muita discussão aqui para nós. Vamos para a próxima. Aí temos também a aposentadoria por idade da pessoa portadora de deficiência. Essa aposentadoria também ficou assim denominada, também precisa cumprir a carência mínima, que é sempre os 180 meses, né? E ela vai ser devida ao segurado aos 60 anos de idade se homem e 55 se mulher. Vejam que tem aqui um redutor também de idade, né? Para que o segurado tem que contar com, no mínimo, 15 anos de contribuição cumpridos na condição de pessoa com deficiência, independente do grau. Então, na aposentadoria por idade do deficiente, não importa o grau de deficiência, se é leve, moderado ou grave, ele tem que comprovar 15 anos de trabalho com deficiência. E mais essa idade com esses redutores aí, 60 e 55, né? E ainda se chama, né, aqui, segurado especial com deficiência, né? No caso da renda mensal, desse tipo de benefício vai ser calculada a partir da aplicação dos seguintes percentuais. Quais sejam? Também aplica apura aquele salário de benefício, né? Todos os salários, 100% desde julho de 94, como nós falamos antes, e vai ser qual o percentual? 70% acrescido de 1 ponto percentual do salário de benefício por grupo de 12 contribuições mensais até o máximo de 30, na hipótese de aposentadoria por idade, essa do deficiente. Então, veja bem, o máximo vai ser 100%, ele vai sair de 70%, né, e vai somar o quê? 1% para cada grupo de contribuições, então, de 12, ou seja, para cada ano, né? Então, se o segurado deficiente por idade, nessa aposentadoria por idade, ele tiver 15 anos só, ele vai ter o quê? 70% mais 15%. Então, o benefício dele vai ser de 85% do salário de benefício. Certo? Aí, a gente tem outra questão muito boa, a possibilidade que a reforma trouxe, através do artigo 26, parágrafo 6º da emenda
Constitucional 103/2019, que foi assim denominada a reforma da Previdência, que ela disse que podem ser excluídas da média as contribuições que resultarem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuições exigido, vedada a utilização de tempo excluído para qualquer finalidade, inclusive para o acréscimo que se referem aos parágrafos 2º e 5º, para averbação em outro regime ou para obtenção dos proventos de inatividade das atividades que tratam os artigos 42 e 142 da Constituição. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que uma pessoa que tenha, vamos imaginar, mais tempo do que o necessário, ela pode excluir, porque vai excluir tempo junto. Quando eu excluo salários, eu estou excluindo tempo, então tem que ter muito cuidado aqui. Vai estar excluindo tempo junto, mas ela tem sobrando, exemplo, então ela vai escolher as que têm menor contribuição para tirar do cálculo. Vai ser realizado ali um novo cálculo de média que vai ficar maior que o anterior. E a partir dessa média vai ser aplicado ali os percentuais. É bem importante sempre fazer cálculo, contratar um profissional que saiba o que está fazendo, para que ele possa lhe apresentar os cálculos e você se planejar. Porque depois que excluir, não tem mais volta. Inclusive, para quem, por exemplo, tem uma questão aí de regimes próprios, queira averbar, tem sobrando, quer averbar num regime ou no outro regime, faz isso antes de descartar, antes de encaminhar o benefício. Então, já tira dali aquele período que já sabe que vai puxar para baixa renda e leva para um outro regime para contar tempo, por exemplo, se vale a pena, porque também tem essa questão de cálculo, né? Nem sempre vale a pena, tudo é cálculo, né? E para embasar as decisões, né? Então, assim, ó, rapidamente, é tudo muito complexo, mas eu quis dar linhas gerais dos vários tipos de aposentadoria por idade que nós temos após aí a emenda 103 e como era antes, em todos os aspectos aí que nós fomos abordando. E nós deixamos aqui uma mensagenzinha final, né, com uns vídeos aí, pessoas mais experientes que nós aí na vida, felizes, e que possamos nós também nos planejar para termos aí um futuro de muita tranquilidade, de segurança, planejando-se antes, ok?